Boa noite, igreja. Prazer estar aqui. Muito obrigado, pastor Reginaldo, por o convite de estar pregando hoje. A última vez que eu preguei aqui na igreja foi em inglês. Hoje vai ser em português, tá? Então não vai ser com intérprete. Muito obrigado. É um prazer estar aqui. Vocês que estão aqui, os que estão nos ouvindo. Para os que não me conhecem ainda, meu nome é Caio. Eu sou um missionário de uma junta norte-americana. E eu trabalho juntamente com minha esposa aqui na região da Grande Porto Alegre, ajudando as igrejas na questão de ser mais saudáveis e a plantação de novas igrejas. Então, é um privilégio estar aqui com vocês e estar compartilhando um pouco da palavra de Deus com vocês. Hoje nós vamos estar no livro de João, no capítulo 15, mas antes de chegar na leitura, queria compartilhar um pouco sobre algumas coisas que eu aprendi. Essa passagem, João 15, vai falar da videira verdadeira, mas eu e a Valéria, nós moramos um bom tempo na Serra Gaúcha, em Bento Gonçalves. Nós moramos lá por 9 anos, e vocês que conhecem essa região, é muito importante a questão da cultiva de uva lá. Então, tem tantas uvas, tantas vinícolas lá, que uma das coisas turísticas que tem para fazer em Bento Gonçalves é ir às vinícolas, ir conhecendo. E eu, sendo de Estados Unidos, de uma região que não existia uvas, eu, na minha ignorância, achava que só tinha 3 tipos de uvas, né? E aí eu fui morar numa cidade, que na entrada da cidade tem aquele monumento que diz a capital brasileira da uva e do vinho. Então eu fui vindo que, na minha ideia, que tinha só 3 tipos de uva, né? Uma verde, a vermelha e uma azul que tinha lá no Uruguai. Eu vi que em Bento Gonçalves eu ia aprender muito sobre a questão de uvas. E a gente foi fazendo amizades com algumas pessoas que tinham vinhedos e que trabalhavam na produção de uvas. Então eu queria compartilhar um pouco de algumas coisas que eu fui aprendendo e já levar isso que eu aprendi como em aplicação à passagem que a gente vai ver em João 15. Então, lá em Bento eu aprendi que eu não sei nada sobre uvas, que tem muitas uvas de diferentes cores. Eu estava falando com uma pessoa lá numa das vinícolas, diz que na região de Bento Gonçalves eles têm mais de 40 tipos de uvas diferentes que eles vão produzindo. Então, é muita coisa. Tem as uvas que são para suco, uvas que são para vinho, uvas que são para comer, e para mim era tudo igual, né? Eu achava que era tudo igual, mas a gente vai vendo, vai aprendendo, vai conversando com as pessoas. Então, ao aprender sobre a cultiva de uvas lá, eu aprendi que nessa região tem uma safra por ano. Sei que em outros lugares do Brasil tem 2 safras por ano, lá mais para o norte, mas aqui é só uma. E falando com o pessoal, vão te explicar, se tem muita chuva, os grãos não ficam doces o suficiente. Tem que ter a chuva certa para que os grãos sejam do jeito certo para poder ter a doçura suficiente para ser usado tanto para o suco como para o vinho. Então, pensando nas pareiras, também eu achava que plantava e já crescia e já estava, né? Mas tem muitas formas de plantar as pareiras em si. Se você vê, tem uma que eles plantam e a mesma pareira, a vinícola, ele faz como um cobertor e aí ele produz muitas uvas. Outras eles usam um plástico por cima, que aí eles conseguem controlar tanto a água quanto o sol e essas coisas. E tem algumas que eles fazem só fileiras, ele não é aquele cobertor, e eles pegam mais sol e aí os grãos ficam maiores, e esse tipo geralmente é para o cultivo de uvas. Então, não sou esperto, mas aprendi muita coisa sobre uvas. E algumas pessoas gostam mais de vinho, outras gostam mais de suco, outras gostam só de comer. Eu teve um amigo meu, ele perguntou se eu queria algumas uvas. Daí eu disse, sim, eu achei que ele ia me dar alguns 5, 6 caixas, né? Ele me deu uma caixa enorme. E eu disse, isso aí vai demorar muito comer. Eu não posso levar tudo isso. E ele disse, não, tu tem 3 meninos.
E eu fiquei pensando, tá bem, durou 3 dias, aquela caixa enorme de uvas. Então, até aprendi quanto uma pessoa pode consumir de uva num dia, né? Então, a gente vai aprendendo. E um dia no campo, eu estava falando com meu amigo, que ele é descendente italiano, os pais deles vieram nos barcos da Itália, e ele estava explicando como uma planta pode dar mais de 20 quilos de uvas num ano. E ele foi explicando, me dando uma aula de como funciona, como eles fazem, como eles cuidam da videira para poder ter essa produção. E ao falar com ele lá naquele momento, debaixo das pareiras lá, eu comecei a refletir nesta passagem de João 15, que eu tinha lido toda a minha vida, mas nunca chegou a ter o significado tão profundo como estando debaixo de umas pareiras falando com um lavrador. Então, queria compartilhar um pouco sobre essa passagem com vocês. Então, João 15, vamos começar lendo do versículo 1 até o versículo 5. Jesus disse: eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o lavrador. Todos os ramos que não dão uvas, ele corta, embora que eles estejam em mim. Mas os ramos que dão uvas, ele poda, a fim de que fiquem limpos e deem mais uvas ainda. Vocês já estão limpos por meio dos ensinamentos que eu lhes tenho dado. Continuem unidos comigo e eu continuarei unidos com vocês. Pois assim como o ramo só dá uvas quando está unido com a planta, assim vocês só podem dar fruto se ficarem unidos comigo. No versículo 5, eu sou a videira e vocês os ramos. Quem está unido comigo e eu com ele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Então, o primeiro ponto do dia de hoje é que Jesus é a videira verdadeira. Aprendendo aí com meu amigo, o lavrador lá, ele me explicou um conceito do que é o porta-enxerto. Então, alguns de vocês talvez já ouviram falar disso, eu vou tentar explicar, mas para vocês terem uma ideia do cuidado que o lavrador tem. Então, diz que o porta-enxerto basicamente é a planta que sai da terra. Eles chamam ele de porta-enxerto. E esse porta-enxerto, a planta em si, é o que dá a força para o resto da pareira. E o que os lavradores fazem? Eles pegam os galhos, os pequenos galhos, e eles enxertam os galhos dentro da planta em si, do porta-enxerto que eles chamam. E esses galhos que eles vão enxertando, eles enxertam de uma forma muito cuidadosa, como uma faca, eles têm que cortar, deixar. E eles basicamente colocam um galho na planta e eles amarram com uma fita especial. E esse galho vira a ser parte da mesma planta. E ao fazer isso, eles botam uma certa quantidade de galhos, que eles sabem, eu não sei, e para maximizar a produção daquela planta. Então, eles não deixam a planta se espalhar infinitamente. Eles cuidam bastante, controlam até que ponto e quantos galhos eles vão enxertar para que essa planta possa produzir a maior quantidade de uvas que eles estão querendo fazer. Então, esses galhos, ao pensar, eles já estavam cortados de outras plantas. E esses galhos, por si só, daqui a um dia, 2 dias, iam morrer, porque já tinham sido cortados. Mas ao serem enxertados novamente numa planta, esses galhos que iam morrer, passam a ter a força da planta e voltar a, digamos, produzir, voltar à vida, que iam morrer, e eles conseguem produzir mais. E esses galhos que para mim pareciam tão insignificantes, porque eram pedacinhos pequenos, passavam a ser uma pareira que ia produzir até 20 quilos de uva nesse ano. Então Jesus é a videira verdadeira. Ao nos unir com Ele, somos como aqueles galhos enxertados
que sozinhos não podemos fazer nada, mas com Ele temos força para dar fruto. Ele nos dá força para viver para Ele e para obedecê-lo. A videira recebe a força do porta-enxerto. E aqui vemos que a videira verdadeira é Jesus. Então, cada um de nós temos que nos manter unidos com Jesus Cristo, e Ele vai nos guiar, nos fortalecer em nossas vidas. Um exemplo que eu ouvi também, que tem que, para ilustrar esse ponto, de tentar fazer as coisas por nossa própria força ou não, é o exemplo de 3 barcos. Talvez vocês já foram a Gramado e já andaram aqueles barcos que são os pedalinhos, né? Já tem que dar as pedal para aquele barquinho andar. E chega um momento que tu tem 3 filhos e o barco é pesado e eles não conseguem te ajudar. Daí os guri crescem e eles querem fazer corrida contigo, eles saem voando e tu não consegue, termina tudo suado. Porque esse é um barco que você faz andar por tua própria força. Outro exemplo é o barco de remo. Se alguma vez tu teve que remar um barco, se tu tem a força e a velocidade, o barco vai. Mas chega um ponto que tu se cansa. Tu não consegue ir sem parar naquele barco. Mas tem os barcos veleiros, que eles pegam não a força da tripulação, mas eles pegam a força deles do vento. E o vento, usando o vento, o barco pode atravessar o oceano. Então, tu nunca vai poder atravessar o oceano num pedalinho de Gramado, né? E nem num barco remo. Então, nós temos que entender que por nossa própria força, nós não podemos. Mas com Jesus Cristo, nós podemos ir até onde Ele quer que a gente vá. E também nessa passagem a gente viu que o meu Pai, Deus, é o lavrador. Pensando no exemplo que compartilhei, quando o porta-enxerto está pronto, o lavrador corta um galho e a enxerta. E esse vira parte da pareira. E o porta-enxerto e o galho, eles se unam e fica uma só planta. E o porta-enxerto vai dando a força e vai produzir muitos cachos, muitos grãos. E o trabalho de fazer esses enxertos é muito delicado. Isso é feito por um lavrador que cuida e conhece as videiras. É feito com uma faca e com muito cuidado, para não danificar nem os galhos que estão sendo enxertados, nem a planta a qual está sendo enxertados. Então, foi lindo de ver, porque aquele dia, naquelas pareiras, ele me mostrou como ele enxertava as coisas. E ver o cuidado que ele tinha com uma planta. Assim, eu não sou agricultor, nunca fui. A Valéria lá em casa cuida das plantas, não eu. Mas ver alguém cuidar uma planta com tanto carinho como esse dia foi interessante. Eu não sabia que o pessoal tinha tanta delicadeza em cuidar as plantas. Mas eu vi como o lavrador cuidava com carinho a sua planta para que pudesse produzir. E Deus cuida de nós. E falando com outros lavradores na região lá de Bento, que não fazem aquele sistema de enxertar, eles dizem que as pareiras vão produzir igual, mas a quantidade de uvas vai ser menor. E a qualidade das uvas também vai ser menor. Então, se o lavrador cuida da planta, vai produzir muito mais do que se ele não cuida. E pensando que Deus, Ele nos cuida, Ele nos protege. Ele vai trabalhar em nossas vidas, nas áreas que nós podemos melhorar. À medida que Deus trabalha, podemos também fazer a nossa parte, vivendo em obediência a Ele. Então Deus, obviamente, Ele vai fazer a sua parte, Ele vai cuidar da gente. Mas nós também temos que fazer a nossa parte, viver em obediência ao nosso Senhor Jesus Cristo e obedecer a nosso Pai que está nos céus. Então o lavrador cuida da videira. Como eu tinha falado, só tem uma safra por ano, mas o lavrador, ele cuida da sua videira o ano todo. Então às vezes tu pensa, é só lá
ir lá no final do ano lá e tirar as uvas das pareiras e já está, tem a safra. Mas conhecendo os agricultores, é todo o ano que eles trabalham. Eles têm que cortar os galhos do ano anterior, quando começam a fazer os enxertos, eles têm que amarrar os galhos, eles têm que limpar debaixo das pareiras, eles têm que cuidar para que os animais não vão lá estragar, tem que botar adubo nas plantas, fazer o tratamento para os insetos. Então é um trabalho de todo o ano. Mas os frutos, eles só colhem em 1, 2, 3 semanas no final do ano ou começo do ano, dependendo da região. Então, nós temos que entender e saber, Deus está trabalhando na nossa vida todo o tempo. E Ele vai trabalhar em nossa vida até que a gente esteja presente com Ele lá no céu. Então, nunca fique satisfeito de onde você está na tua vida espiritual. Que Deus sempre pode e quer que tu continues crescendo e avançando no teu caminhar espiritual junto a Ele. E no versículo 13 e 4 dizia: vocês estão limpos, continuem unidos a Jesus para continuarem assim. O galho da uva não vai sobreviver sozinho, ele tem que permanecer unido com a videira. Nós temos que nos manter unidos com Ele para achar e não achar que podemos fazer as coisas por nossas próprias forças. O fruto vem dos galhos, das ramas, e esses galhos estão unidos com a videira, a planta em si. Nós vamos dar fruto em nossas vidas se estamos conectados a Jesus. E como dizia o versículo 5, sem Ele não vamos poder dar frutos. Então quero encorajar vocês hoje a estar vindo a sua vida, vendo se vocês estão conectados com a videira verdadeira, que é Jesus Cristo. Muito bem, agora vamos ver o versículo do 6 até o 10 do mesmo capítulo que a gente está. Vamos ver que a natureza do Pai é revelado em nós à medida que a gente dá fruto. Versículo 6 diz assim: quem não ficar unido comigo será jogado fora e secará. Será como os ramos secos que se juntam e são jogados no fogo, onde são queimados. E se vocês ficam unidos comigo e as minhas palavras continuem em vocês, vocês receberão tudo o que pedirem. E a natureza gloriosa do meu Pai se revela quando vocês produzem muitos frutos e assim mostram que são os meus discípulos. Versículo 9: assim como o meu Pai me ama, eu amo vocês. Portanto, continuem unidos comigo, por meio do meu amor por vocês. Se a uva é boa na hora da safra, isso vai revelar muito sobre o agricultor, sobre o lavrador. Todo o cuidado e atenção e o tempo investido para chegar a ter essa colheita. Então eu sei que no mundo da agricultura tem algumas coisas que acontecem que estragam um pouco as videiras, né? Granizo, chuva demais, enchente, essas coisas. Mas a gente está vendo a questão mais do lado normal, sem desastres naturais no ano, né? Então, a gente pensa, o fruto que nós damos em nossas vidas vai demonstrar o trabalho que Deus tem feito em nossas vidas. Então, nós temos que aprender a deixar que Deus trabalhe em nossas vidas para poder dar fruto. A natureza do Pai se vê quando nós damos frutos e mostramos que somos discípulos de Cristo. Deus quer que nós permanecemos unidos com Jesus e que produzcamos muitos frutos. Então, o tempo que eu estava lá nas pareiras me lembrou desta passagem na palavra de Deus. Esse exemplo da videira verdadeira que ficou muito mais claro na minha vida do que antes. Nós temos que permanecer em Cristo Jesus, e nos manter unidos sempre com Ele e deixar que Ele seja que Ele trabalhe em nossas vidas, que Deus trabalhe em nossas vidas e que cuide e nos deixe como Ele quer que nós sejamos. E assim daremos o fruto que Ele quer através de nossas vidas.
Agora vamos ver o versículo 10 até o 17, na mesma passagem, João 15. Se obedecerem aos meus mandamentos e continuarem amando, eu continuarei amando vocês, assim como obedeço os mandamentos do meu Pai, e Ele continua a me amar. Eu estou dizendo isso porque a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este: amem uns aos outros, como eu amo vocês. Ninguém tem maior amor pelos amigos do que aquele que dá a sua vida por eles. Vocês são meus amigos se fizerem o que eu mando. Eu não chamo vocês de empregados, pois o empregado não sabe o que o patrão faz. Mas chamo vocês de amigos, pois tenho dito a vocês tudo o que eu vi do meu Pai. Não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, fui eu que os escolhi, para que vão e deem fruto, e que esse fruto não pereça. Isso a fim de que o Pai lhes dê tudo o que pedirem no meu nome. No versículo 17. O que eu mando a vocês é isto: amem uns aos outros. Então, essa segunda parte aqui, queria falar alguma coisa que já mencionei, a importância de que devemos obedecer os mandamentos de Deus. Então, vamos ver alguns princípios aqui nessa segunda parte da passagem também, que queria compartilhar com vocês. Jesus, ele é o nosso exemplo. Ele obedeceu o seu Pai e espera que seus discípulos o obedeçam também. Para crescer nos caminhos com Jesus, é necessário obedecer a Ele. Então a gente pode aprender muito sobre Deus, aprender muito sobre a Bíblia, mas o nosso crescimento espiritual vai depender de que se a gente coloca em prática aquilo que a gente está aprendendo. Temos que aprender a obedecer e não só aprender por aprender. Isso é muito importante. Se não obedecemos, quebramos a comunhão com Ele. Porque se Ele é o Senhor da tua vida, isso significa que Ele tem o controle. E se Ele tem o controle da tua vida, você vai obedecer a Ele. Você deve obedecer a Ele. Então, a gente, quando desobedecemos a Deus, a gente pecamos e quebrantamos aquela comunhão com Deus. Se nós dizemos a nossos filhos que eles têm que fazer alguma coisa, mas a gente não faz, a gente acaba sendo um exemplo ruim para nossos filhos. Jesus é nosso exemplo. E nós devemos ser um exemplo para os nossos filhos e para as pessoas ao nosso redor. Se nossos parentes, nossos amigos, nossos colegas de trabalho, eles sabem que nós somos cristãos, sabem que somos membros da PIB de São Leopoldo, esse é um privilégio. E nós temos que poder ser bons exemplos, representar bem a nosso Salvador, vivendo em obediência. Não só quando estamos aqui na igreja, mas cada dia de nossas vidas. Jesus quer o melhor para nós, para que nossa alegria seja completa, como dizia no versículo 11. Não quer dizer que não vamos ter dificuldades, mas que as dificuldades nós vamos enfrentar com Jesus. Com Ele, nossa alegria pode ser verdadeiramente completa. Então, a vida cristã não é uma vida sem dificuldades, mas vemos mesmo na palavra de Deus, muitos dos seguidores de Jesus, eles passaram por dificuldades. Mas podemos ter certeza que tudo o que enfrentamos, vamos a poder enfrentá-los com Jesus. E o testemunho da Margarete e do Francisco hoje foi bem disso. Eles passaram por momentos difíceis, mas eles não desistiram de confiar no Senhor.
E hoje a gente conseguiu celebrar junto com eles o filho que Deus deu para eles. Então eles passaram por momentos difíceis, mesmo sendo seguidores de Jesus, mesmo sendo fiéis. Mas Jesus esteve com eles cada momento esses 7 anos que ela compartilhou. Amar uns aos outros como Jesus nos amou. Versículo 12 e 13 que a gente viu. Como demonstrou Jesus o seu amor por nós? Ele deu sua vida. Isso é uma responsabilidade grande. Jesus morreu por ti. Jesus morreu por mim. Muitas igrejas, eles não leem essa passagem ou não querem ver a importância do que Jesus fez e a importância do que a gente tem que fazer. Há igrejas com mais problemas dentro do que os problemas que estão de fora. E a gente até no EBD, a gente mencionou um pouco disso hoje, de que nós temos que ser uma igreja que realmente existe o amor e a comunicação entre nós. E isso é importante. Para que essa igreja seja uma igreja que ama uns aos outros. Que essa igreja seja uma igreja que não permite que conflitos entre irmãos afetem a comunhão da igreja. Que a gente possa resolver as dificuldades e as coisas que ocorrem entre os irmãos de uma forma saudável, de uma forma que glorifique a Deus. Isso é muito importante. Que essa igreja seja conhecida como uma igreja que ama, não só entre nós, mas que a cidade de São Leopoldo, olhando para a nossa igreja, possa nos ver e entender que nós somos uma igreja que ama uns aos outros e uma igreja que ama a nossa cidade. Fomos escolhidos por Deus para dar-nos frutos e para amar-nos uns aos outros. Versículo 16 e 17. Deus quer que demos fruto e assim Ele receberá a glória. Então nós, ao dar fruto, não é para nos glorificar a nós mesmos, mas é para dar a glória a Deus. Mantenhamos-nos unidos à videira verdadeira, quem é Jesus. Porque separado dele, não podemos dar fruto. Deus espera que demos frutos. Nos escolheu para isso. Fruto que não pereça, sendo testemunhos para que outras pessoas possam conhecer a Jesus pessoalmente. Amemo-nos uns aos outros. Se tem falta de perdão na tua vida, perdoe. Se tem rancor, peça perdão e deixa de lado esses pensamentos ruins contra teu irmão, contra teu vizinho. Se tem um relacionamento quebrado com alguém, restaure esse relacionamento. Talvez é algum irmão da igreja, talvez algum vizinho, talvez algum parente. A importância de amar, de mostrar o amor ao outro. Deixe o orgulho de lado, abraça a humildade. Amemos uns aos outros. Se não estamos amando os irmãos, estamos desobedecendo a Deus. E ao desobedecer a Deus, é pecado. Então a gente tem que aprender a amar, mesmo aqueles que são difíceis de amar. Assim que isso é importante. Um exemplo de uma cidade que eu trabalhei uma vez, tinha uma PIB e uma CIB. E essas duas igrejas tinham se formado a raiz não de multiplicação, senão de divisão. Deu um problema lá e eles se dividiram. E eles não se falavam, não faziam nada juntos. E eu, ao conhecer os pastores, eu disse, cara, vocês estão sendo um péssimo exemplo das igrejas batistas e do reino de Deus aqui nessa cidade. E graças a Deus, com o tempo, eles se reconciliaram. Eles conseguiram se perdoar e dar o perdão. E agora as duas igrejas estão crescendo e trabalham juntos para alcançar a cidade. Já não existe aquela mancha de mau exemplo, senão que existe um bom exemplo agora. Então é importante que amemos
uns aos outros dentro da igreja, que amemos uns aos outros, incluindo os que estão fora da igreja, e que esta igreja seja conhecida como uma igreja que ama. Uma coisa importante, um exemplo da minha vida pessoal, da questão do perdão. E a gente até hoje de manhã, na EBD, a gente esteve falando um pouco sobre perdão. Eu estava numa reunião na época da minha adolescência, eu já estava com uns 18 anos, e tinha uma amiga minha que ela compartilhou o testemunho dela. E foi interessante, porque o testemunho dela, muitos de nós que éramos amigos não sabiam essa parte da vida dela, que ela tinha lutado muito contra depressão e pensamentos suicidas. E ela até falou no testemunho dela que ela tinha amigos que tinham ofendido ela e feito piorar a situação dela naquele tempo. E ela estava compartilhando o testemunho dela, mas já tinha passado vários anos. Ela já tinha melhorado e já estava bem, ela só estava compartilhando o testemunho de como Deus tinha trabalhado na vida dela. Tudo bem, glorificando a Deus por como Deus tirou ela dessa depressão e tudo, muito bem. Mas depois, na fala, ela foi falar comigo. E ela disse: "Ô Caio, tu é um daqueles meus amigos que falaram coisas ruins para mim e pioraram a minha depressão naquela época." E eu fiquei meio em choque, né? Porque ela estava falando de uma época que já tinha passado faz 4 anos. Mas pela forma dela falar, eu vi que ela ainda estava magoada, ela ainda estava dolorida por alguma coisa que eu tinha falado 4 anos anteriores. Então eu, como adolescente de 14 anos, falei alguma coisa para minha amiga que normalmente não seria recebido tão fortemente, digamos, porque não foi uma coisa tão agressiva que eu falei. Só que como ela já estava com depressão, aquilo que seu amigo falou machucou ela muito intensamente. E aí eu reconheci que eu falhei, eu teve que pedir perdão, e eu pedi perdão para ela de uma coisa que eu tinha feito 4 anos anteriores, que nunca soube até aquele momento que eu tinha feito. Então, esse é só um exemplo de que nós muitas vezes machucamos pessoas sem saber. Às vezes a gente machuca e até pensamos: nem foi tanto assim, mas foi uma ferida para outra pessoa. Então nós temos que entender, sim, a gente gosta quando as pessoas vêm nos pedir perdão, mas muitas vezes somos nós que temos que ir até a pessoa e pedir perdão para restaurar o relacionamento. Então parte de amar uns aos outros é poder perdoar e também poder pedir perdão. Então, para terminar, gostaria de fazer algumas perguntas para vocês refletirem, para estar pensando na sua própria vida, na sua própria obediência com Deus. Então, pensando na tua própria vida, tem alguma área na tua vida hoje que estás vivendo em desobediência a nosso Senhor Jesus Cristo? Tem alguma área na tua vida que Deus ainda não está no controle? Momento para refletir. Talvez seja muitas coisas, talvez seja uma só coisa. Mas pense, se tem alguma área na tua vida que Deus não tem o controle. Hoje é o dia de entregar isso para Deus. Hoje é o dia para restaurar teu relacionamento com teu Criador. Se tem alguma coisa que você está fazendo em desobediência a Deus. Também gostaria que refletissem uns minutinhos sobre a importância de amar-nos uns aos outros, como vimos nessa passagem. Você tem falta de amor por alguém? Existe rancor na tua vida? Mágoas ou até ódio por alguém? Pode ser alguém que esteja dentro da igreja, algum irmão em Cristo, ou talvez alguém fora da igreja. Tem alguém assim na tua vida? Se alguém aqui
foi ofendido por algum irmão aqui na igreja e não perdoou, eu quero encorajar você a perdoá-lo. Se você ofendeu alguém na igreja e não pediu perdão, quero te encorajar hoje a pedir perdão para essa pessoa. Talvez a pessoa não esteja aqui hoje, mas é importante você pensar na tua responsabilidade, seja de pedir perdão ou de perdoar a pessoa. Falamos aqui da videira verdadeira, da importância da gente permanecer em Cristo. Talvez na tua vida hoje, tu diz, mas eu não estou permanecendo em Cristo. Eu nem sei quem Ele é, nem sei como posso conhecer a Jesus. Eu quero encorajar você a refletir em quem é Jesus Cristo. Ele é nosso Salvador. Ele é aquele que morreu por nós na cruz. Ele é aquele que pode nos dar o perdão dos nossos pecados, pode nos dar a salvação de nossa alma, pode nos dar a vida eterna. Ele é quem muda a nossa vida, de morte à vida. Ele nos faz nascer de novo, falando espiritualmente. Então, se tu ainda não conheces Jesus Cristo como teu Senhor e Salvador, quero te encorajar hoje a falar com o pastor, algum líder da igreja, que com muita alegria a gente gostaria de compartilhar com vocês como podem estar ligados com a videira verdadeira que é Jesus Cristo. Vamos concluir agora com uma oração. Reflete naquelas perguntas que eu fiz. Se está vivendo em desobediência, se tem falta de perdão. E vamos colocar isso diante do nosso Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado, Deus, por este momento, Senhor, de estar refletindo na Tua palavra sobre esta passagem de João 15. Muito obrigado, Senhor, por poder ver por meio de umas plantas quem Tu és, Jesus, e quem Deus é para nós. E hoje viemos ante Ti como igreja, uma igreja que quer ser uma igreja reconhecida como uma igreja que ama, que cuidamos um dos outros, que amamos uns dos outros, que trabalhamos juntos. Nós queremos ser uma igreja que dá frutos para Ti, Senhor. Então quero pedir por meus irmãos e irmãs que estão aqui presentes, que estão nos ouvindo, para a minha vida também, Senhor Pai. Se tem alguma área nas nossas vidas que a gente está vivendo em desobediência, que Tu possas trazer isso à nossa consciência, para nós poder ajeitar isso nas nossas vidas, Senhor Pai. Para que Tu tenhas o controle de cada área de nossas vidas, Senhor Pai. E se tem alguma falta de perdão em nossas vidas, ou se a gente ofendeu alguém, tem que pedir perdão. Traz isso à nossa consciência agora, Senhor Pai. Seja que foi hoje, ou foi faz 10 anos atrás, Pai. Que nós possamos viver uma vida diante de Ti, tendo pedido perdão e perdoado todas aquelas pessoas que temos ofendido ou que têm nos ofendido, Pai. Assim como Tu nos perdoou, Senhor Pai, de tudo aquilo que a gente fez, que nós possamos aprender a perdoar aqueles que nos ofendem, Senhor Pai. Muito obrigado, Senhor, por esta igreja. Muito obrigado por o privilégio de fazer parte desta igreja, Senhor Pai. E que o amor que Tu tivestes por nós possa ser refletido por meio de nós, para nossos irmãos e irmãs na fé e para aquelas pessoas desta cidade que ainda não Te conhecem, Senhor Pai. Usa-nos para dar fruto nesta cidade, Senhor Pai. Em nome de Jesus. Amém.